Muito bom dia, programa Prosperidade com Deus está no ar. Hoje, terça-feira, com certeza, você que nos acompanha, Deus vai despertar você através desse programa para que você entenda que é possível dar a volta por cima e vencer os problemas que você tem presenciado na sua vida profissional, econômica e, claro, problemas não resolvidos nessa área acabam acarretando outros tantos, problemas emocionais na saúde, no casamento, brigas, etc. Vamos começar o programa de hoje com esta matéria a respeito de empréstimos consignados, hein? Você acredita que isso ajuda ou atrapalha um profissional? Dinheiro e empréstimo, palavras mágicas para quem precisa equilibrar as contas. Na hora do sufoco, para alguns só resta a opção de pedir emprestado. Uma prática cada vez mais usada no Brasil diante do aperto financeiro. E como não faltam necessitados de uma graninha extra, agora existe empréstimo consignado para trabalhadores CLT, ou seja, profissionais que estão na ativa com carteira assinada. O desconto será realizado direto no salário. O saldo do fundo de garantia será usado como garantia. Em termos de números, as taxas de juros são as seguintes. Elas variam entre 2,99% e 4,99% ao mês. No Jornal da Record, a economista Patrícia Lages fez uma comparação sobre os juros consignados e outras formas de empréstimos. Nós vamos ver a diferença do impacto entre o consignado para aposentados e para trabalhadores com carteira assinada, considerando os números médios, O empréstimo em torno de R$ 6.600 a uma taxa de 1,8% com o parcelamento em 19 meses, teria um custo final de mais de R$ 7.800, sendo mais de R$ 1.200 só de juros. Agora, nas mesmas condições, só que com a taxa de 4,99%, o custo final passaria dos R$ 10.400 e só de juros o trabalhador pagaria quase R$ 3.800. Apesar das taxas de juros serem maiores do que a do INSS, a procura tem sido grande. Desde o dia 21 de março, data que entrou em vigor, cerca de 1 bilhão em empréstimos já foram feitos. A cifra corresponde a cerca de 193 mil contratos assinados. Mas já houve mais de 11 milhões e meio de propostas. O número deve aumentar ainda mais. O valor médio contratado ficou acima dos R$ 6.000. Com parcelas de cerca de R$ 340 por mês e prazo de 19 meses para pagar. Mas em que casos é interessante recorrer a esse empréstimo? Olha, para quem já tem uma dívida com uma taxa de juros maior, pode valer a pena quitar o débito e ficar com uma dívida de juros mais baixos. Em princípio, há de se entender que há muita vantagem no empréstimo consignado para a CLT. Mas há um detalhe pouco falado e que nem todos sabem. Ouve aí. Mas atenção, é preciso comparar as taxas e os prazos, não apenas o valor da parcela. Porque uma prestação menor, mas com um prazo mais longo, pode deixar a dívida ainda mais cara. O que acontece com o trabalhador que for demitido? Olha só, em caso de demissão, o credor poderá tomar até 10% do saldo do FGTS e até 100% da multa rescisória, aquela multa de 40% sobre o FGTS. E se ainda não for o suficiente para quitar a dívida, o restante será descontado dos salários do próximo emprego em regime CLT. Só que serão acrescidos mais juros pelos meses em que o trabalhador não fizer o pagamento. Então, será que esse crédito do trabalhador pode ser benéfico? Empréstimo consignado CLT ajudará o brasileiro ou criará mais dívidas?
Pois é, então você viu aí esta matéria e eu pergunto a você, esse tipo de situação ajuda ou atrapalha? Qual é a sua opinião? Bem, a nossa central está à sua inteira disposição, em pleno vapor, a partir de então, pelo 48 3216 6162 é o telefone, o WhatsApp é o 11 3573 3500 para áudio ou texto. E, claro, é nacional o seu WhatsApp, mas você que está aqui em Santa Catarina, a sua mensagem chega para a gente e nós vamos lhe responder. E temos a plataforma na internet, como você vê aí, o pastoronline.com, esse site que você pode acessar a qualquer momento, 24 horas por dia e obter toda a orientação. Salve esses 2 números na sua agenda telefônica, será de grande valia, será muito útil para você. Vamos ao próximo quadro do programa, uma enquete nas ruas da cidade. Esse quadro muito interessante, o povo fala, e a pergunta de hoje: então, se trabalha por satisfação ou apenas para pagar as contas? Acompanhe. Para mim, um emprego é o suficiente. Seria muito importante, né? Qualidade de vida. Estou começando a empreender e eu trabalho. Diante da situação financeira ruim em geral, será que tem sido comum as pessoas atuarem em qualquer área profissional apenas para pagar as contas, ainda que estejam infelizes? É o que nós vamos saber agora. Você está satisfeito na sua área profissional ou trabalha apenas pelo salário? Olha, trabalho mais pelo salário, porque precisa, né? Eu estou satisfeita, eu gosto, eu amo trabalhar. E eu não trabalho pelo salário, porque a área do varejo paga pouco, né? Paga pouco? Paga pouco. Eu trabalho porque realmente eu gosto. E como é que ficam as contas? A gente dá um jeito, né? Paga daqui, dali, vai pagando, vai dando um jeito. Eu estou trabalhando, né? Pelo aquilo que eu amo, que eu sou influencer, mas ainda não estou satisfeito, né? Pelo resultado. Né? Então, o país que nós vivemos está difícil. Eu gosto do que faço, porém, o meu ganho não é o que eu gostaria, porque o trabalho artesanal ele não é muito valorizado. Então, geralmente, a peça fica muito boa, mas geralmente eu acabo deixando mais barato, porque é o que o povo tem hoje para mim, é o que eu tenho que me adequar. Satisfeita eu sou, porque eu amo realmente o que eu faço, amo a área da cozinha, né? E amo a profissão que eu escolhi desde de sempre. Gosto muito do que eu faço. Mas o salário? O salário realmente eu acho que é a maioria de toda a população brasileira, né? Nunca está satisfeito. Queria saber se você está satisfeita na área que você trabalha ou se é apenas pelo salário. Meia. Um pouco pelo salário e um pouco pelo que eu trabalho. Eu também gosto de costurar, né? Mas eu preferia fazer outra coisa. Por quê? É a questão financeira mesmo? É o salário que não está compensando, é isso? Isso, é isso. Eu trabalho por conta, mas mesmo assim é o salário, que é pouco. Eu acho que quando você se encontra satisfeito e combina com um bom salário, se torna melhor ainda, né? Na minha idade, não é todo lugar que vai me pegar para trabalhar, entendeu? Então é uma opção que eu tenho, entendeu? Então eu trabalho nisso mais por necessidade. É isso mesmo. Muitas pessoas optam por trabalhar naquilo que não gostam. Fazem isso apenas para pagar as contas. Mas será possível conquistar a prosperidade plena na vida profissional? Agora eu volto com o senhor nos estúdios. Estão aí as opiniões das pessoas nas ruas da cidade. Qual é a sua opinião a esse respeito? Vamos agora com a nossa repórter. Ela então vai mostrar como que estava a vida desta pessoa antes de firmar um pacto com Deus e como está agora. Acompanhe essa entrevista. Olá para você que acompanha o nosso programa. Sabemos que não existe uma fórmula mágica para sair da escassez financeira, mas há uma ferramenta poderosa chamada fé que tem levado aquele que crê a conquistar a verdadeira prosperidade. Como a Roseli. Olá, seja bem-vinda. Antes das mudanças, como é que estava a sua situação financeira? Minha vida financeira era destruída, desempregada, faltava dinheiro, não tinha condições de ter uma vida de qualidade, não tinha condições de comer bem, minha filha doente, tinha muitas brigas
por falta do dinheiro, por falta das condições, né? Então, era totalmente destruída. Vivia numa miséria. Roseli, foram muitos momentos difíceis, mas qual foi aquele que te deixou realmente sem ver uma saída? A pior situação foi, eu não tinha nem dinheiro para passagem, não tinha condições de nada, nem de pegar um ônibus, um trem, não tinha condições de nada. Chegava a ir até a pé. A igreja não tinha condições, é a pior situação. O que foi que te trouxe esperança e fez a diferença na sua vida? Cheguei à igreja, na Universal, comecei a obedecer, fiz a corrente de prosperidade com Deus e lá eu comecei a aprender a viver a fé. E de fé em fé eu fui conquistando, eu fui aprendendo a fazer tudo que o homem de Deus falava. Eu fui aprendendo, fui obedecendo e fui conquistando. Aí comecei a ver a diferença na minha vida. Roseli, qual foi essa diferença depois de você fazer uma aliança com Deus e quais foram as suas conquistas? Eu conquistei a minha casa própria, conquistei meu carro, meu esposo tem o carro dele, a gente tem casa na praia, temos uma família abençoada, a gente viaja, a gente come bem, temos uma vida de qualidade. Hoje, graças a Deus, a nossa vida é totalmente diferente. Hoje, a gente tem do bom e do melhor, mas o mais importante que eu conquistei através da fé foi o Espírito Santo, que sem ele não conseguiria nada, não iria chegar a lugar nenhum. Roseli, muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente e que você alcance mais e mais. Eu que agradeço, muito obrigada. E se você está cansado de viver com tanta escassez financeira, faça como a Roseli e venha participar da palestra da Prosperidade com Deus. Aprenda a desenvolver a fé racional para alcançar uma vida realmente próspera e feliz. Voltamos com o senhor aí no estúdio. Obrigado à repórter que realizou a entrevista, obrigado também a Roseli que testemunhou e você observou aí, né, que uma atitude de fé, buscar a Deus, quando eu falo assim, não é ter mais uma religião ou trocar de religião, é buscar o Deus vivo, o Deus da palavra, da Bíblia Sagrada, o Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. Se você se aliançar a Ele, tiver um pacto com Ele, você sai dessa situação. E por falar nisso, nós teremos então, na próxima segunda-feira, 29 de setembro, algo muito especial. Nós teremos então a entrada da Arca da Aliança em todos os 6 horários de palestra, de Congresso da Prosperidade. A Arca da Aliança entrará e ela representa a entrada da presença de Deus nos seus caminhos, na sua vida. E com certeza Deus há de se manifestar. Será uma preparação para esse último trimestre de 2025, para que todas as muralhas que estão entre você e as suas conquistas venham cair por terra. Quando o povo de Israel, na época de Josué, rodearam as muralhas de Jericó por 13 vezes, as muralhas caíram, Deus fez aquilo acontecer e eles conquistaram a cidade. Então, entre você e a sua conquista, a realização dos seus projetos, dos seus sonhos, há barreiras e essas barreiras vão cair. Inclusive, nós vamos realizar também a bênção das famílias na próxima segunda-feira. Muito importante que você, marido, traga a esposa traga o marido, os filhos, convide alguém da sua família para estar com você às 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15, 18 e 19h30. 6 horários que você pode participar. Avenida Mauro Ramos, 1310 no centro, e isso acontecerá em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Poder e direção divina. Imagine ter acesso a 2 das manifestações mais eficazes de Deus. Poder para vencer os problemas mais difíceis e direção para vencer e lograr bom êxito em tudo que fizer. Tudo isso é possível através de uma aliança com Deus. Hoje eu tenho um mercado, eu tenho 4 kitnets alugadas, tenho uma caminhonete que eu comprei agora no valor de R$150 mil. Recebi o Espírito Santo, depois eu consegui comprar uma chácara
Também eu tinha uma causa na justiça do meu filho. Eu consegui também, ganhei essa causa. Então foi só bênção. Se você necessita urgentemente de resultados na sua vida financeira, como pagar dívidas, bater metas, fechar contratos mais expressivos, recuperar a credibilidade do nome ou precisa de uma porta aberta no seu ramo de atuação, tome uma atitude. Venha buscar gratuitamente a nova aliança do Pacto com Deus. Divinamente inspirada e consagrada para representar o seu pacto com Deus, segunda-feira, na maior vigília de prosperidade do mundo. Vamos acompanhar agora alguns de muitos testemunhos que aconteceram no último propósito da Arca da Aliança que tivemos recentemente. E assim como essas pessoas venceram as suas barreiras, muralhas, tiveram vitórias, estão tendo vitórias, o mesmo acontecerá com você. Portanto, segunda agora, dia 29, se organize, escolha um dos 6 horários e esteja conosco. Qual o nome da senhora? É Lucelena. Dona Lucelena, qual a muralha que caiu aqui no Pacto com Deus? Então, pastor, faz muito tempo que eu tinha um Fox branco e devido a vários problemas financeiros que meu marido teve, esse carro ficou atrasado 3 meses de prestação e ele teve busca e apreensão do banco. Eu fiz um voto com Deus e eu fiz isso e Deus me abençoou. A moça do banco ligou para mim, eu tirei a foto do carro, mandei para ela e a gente conseguiu devolver o carro, quitar ele sem pagar nada. Deus me abençoou, tirou meu nome do SPC do Serasa, o carro foi devolvido para o banco e a gente não ficou com nenhuma dívida, porque o carro estava perfeito, tudo certinho, e foi a mão de Deus mesmo na minha vida. Graças a Deus, hoje eu tenho um nome limpo, eu posso comprar o que eu quiser, comer o que eu quiser, vestir o que eu quiser, fazer o que eu quiser. Muralha caiu? Sim, senhor. E aí, para ou continua aqui no Pacto com Deus? Sempre, né, pastor? Para não? Nunca não. Firme e forte? Sempre. Amém. Seu nome? Valdir. Valdir, vitória aqui no Pacto com Deus. Olha, cheguei desesperado, desempregado, devendo agiota e aluguel atrasado. Nós tínhamos um comércio, falimos e tive que vender a casa de meus pais para pagar a dívida e ficou o restante da dívida. Cheguei naquela palavra a primeira palavra que o Senhor deu hoje. Se você pensa que tem um problema grande, grande é Deus. E foi essa palavra que fez eu virar o jogo. Porque eu cheguei desesperado, então não tinha saída para mim aos meus olhos. Cheguei aqui e me mostraram que Deus era grande. Daí comecei a minha caminhada na fé. Consegui saldar a dívida, não moro mais de aluguel e hoje temos o nosso próprio comércio. Hoje abençoado. Então, transformou da água para o vinho. A palavra de Deus se cumpriu. Se cumpriu na minha vida. Amém. Deus é grande. Muito. Vilmar, vitória no Pacto com Deus. Pois é, pastor, eu tenho várias vitórias para contar, mas quando eu cheguei aqui, um bom tempo atrás, eu cheguei totalmente destruído, né? Tudo que eu pensava em fazer dava errado, né? Eu começava uma coisa, não conseguia terminar. Até nas obras que eu toco também, que tem uma empresa de construção, nunca conseguia terminar bem uma obra, né? Começava, dava enrosco no meio da obra e hoje, graças a Deus, Deus tem me dado sabedoria também a respeito disso aí. Porque, praticamente, falar bem a verdade, a gente não estudou, né? E Deus me deu sabedoria para mim ler projetos e hoje eu toco obra grande, assim, e Deus tem me honrado, sabe? Cada dia Deus tem me dado sabedoria, isso eu agradeço a Deus. Construção civil? Construção civil, reforma, tudo que a coisa toca, assim. E nem muito estudo tem? Praticamente nada, pastor. Sabedoria que vem de Deus mesmo. Que vem do altar aqui, pastor, eu tenho certeza que é isso. Deus tem honrado, então. Tem honrado, com certeza, pastor. E amém. Coisas ainda maiores virão, graças a Deus. Amém, pessoal? Qual o nome do senhor? É André. Seu André, vitória aqui no Pacto. É o aluguel. Eu saí do aluguel, né? Vim do Nordeste faz 12 anos já e consegui a minha casa própria. Do aluguel para casa própria. Tomou posse. Tomei posse. A muralha que impedia isso caiu por terra. Caiu por terra. Amém. E coisas maiores virão. Bem forte para o nosso Deus.
O nome da senhora? Romilda. E a Vitória? A Vitória, graças a Deus, está vindo aos poucos, mas desde agosto desse ano, eu consegui com a Vitória a dívida de R$ 1.800 e a senhora quitou a dívida aqui por R$ 180,39. Consegui me liquidar o carro, consegui uma outra que eu fiz negócio, já vimos, negociamos, ficava só 5 para pagar. E o carro, e eu consegui liquidar a minha casa, a reformar a minha casa. As muralhas estão caindo. Eu trabalhando de faxina. Está fazendo tudo isso na base da faxina. Da faxina. Você está vendo? Todo trabalho é digno. Está aí, bem forte para o Senhor Jesus. Deus abençoe a senhora. O propósito que irá transformar a sua vida financeira. Prosperidade com Deus. Com a entrega da aliança do pacto com Deus, uma direção muda tudo. E a aliança com Deus mudará a sua vida. Participe nesta segunda-feira, às 7 horas, 10 horas, meio-dia, 15 horas, 18 e às 19h30, na Catedral Universal, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro de Florianópolis. Você pode ser a próxima pessoa a obter também a sua vitória na área profissional. Então, na próxima segunda-feira, 29 de setembro, a entrada da Arca da Aliança com início do clamor pela queda das muralhas. Sim, isso se refere ao texto bíblico na época de Josué, onde haviam muralhas cercando Jericó. Muralhas espessas, intransponíveis segundo a palavra de Deus. Isso era humanamente falando, porque para Deus não há nada intransponível. E Deus fez as muralhas caírem quando eles rodearam por 13 vezes e a Arca da Aliança estava ali. Nós aguardamos por você nesta segunda, dia 29, aqui na Catedral, na Mauro Ramos, 1310. Seja muito bem-vindo, você e sua família, nessa segunda-feira, às 7, 10 e meio-dia, 15, 18 e 19h30. Bispo João Paulo estará às 18, estarei com você às 19h30 na entrada da Arca da Aliança. Será uma cerimônia espiritual muito forte e eu quero convidar você e a sua família. E para mais endereços, universal.org/localizar. Seja muito bem-vindo. Vamos agora à oração com o guardião da Sagrada Família, o Bispo Sérgio Mota. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai, no santíssimo poderoso nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós invocamos a Ti em favor de centenas, milhares de pessoas, meu Pai, que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, para que o Senhor venha trazer o refrigério, trazer, meu Deus, o alívio, meu Pai. Porque Tu disseste, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muitas pessoas estão cansadas de sofrerem com uma doença, com a depressão, com a tristeza. Ah, meu Deus, traga o alívio, o refrigério à alma desta criatura. Estenda a Tua mão e, meu Deus, ilumina a vida de todos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Graças a Deus que nos dá forças para viver e vencer, guardião da Sagrada Família, desejando a todos continuidade aí de um dia abençoado. E eu quero dizer que hoje, terça-feira, é o dia da cura, é o dia da libertação em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Procure a igreja mais próxima da sua casa. De fato, muito obrigado, Bispo Sérgio Mota, guardião da Sagrada Família. E, claro, hoje, terça, então, como ele bem falou, Corrente da Cura Divina em todos os horários, você é o nosso convidado. Ficamos por aqui e não se esqueçam, segunda-feira que vem teremos então, dia 29 de setembro, a entrada da Arca da Aliança no Congresso da Prosperidade com Deus. Se organize, se prepare, estamos falando com antecedência, você e a sua família são os nossos convidados. Deus abençoe, até lá!